Olá, nobres amigos, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui falaremos sobre a heráldica. Enfim, este é um assunto que foi muito negligenciado por mim no passado. Eu fiz alguns vídeos sobre isso há um tempão atrás, só que eu percebi que não estavam bem feitos e que eu poderia explorar muito mais o assunto. E melhor do que isso, eu percebi que eu precisava de uma atualização, porque ele ficou velho também, porque é um vídeo que se tornou muito velho e por consequência o YouTube tá meio que apagando os vídeos antigos. Não apaga completamente, mas ele restringe o acesso, vamos dizer assim, de forma que se você pesquisar o vídeo você pode até encontrar, mas a chance de você encontrar ele procurando pelo canal, por exemplo, é baixa. Então eu resolvi fazer esse vídeo para poder voltar nesse assunto e explorá-lo com a devida profundidade que ele merece. Outro toque antes de começar o vídeo que eu preciso dizer é que esse vídeo é fruto de muitos estudos e pesquisas minhas. No sentido de tipo, eu li várias fontes diferentes. Honestamente, eu não guardei a maioria delas. Então, não, este vídeo não serve para fins acadêmicos, se você quiser citá-lo como fonte. Porém, lógico que a teoria dele tem seu significado e com base nela, se você quiser procurar em algum outro lugar, você talvez encontre algo que aí sim seja válido. Tirando esses dois toques, vamos começar o vídeo. Nesse vídeo vamos falar o que é a heráldica em si, o básico. Vamos compreender basicamente, porque heráldica na verdade é isso. Mas heráldica não é apenas isso. Não é apenas o brasãozinho, mas também a bandeira, também é o escudo. Mas mais do que isso, a heráldica no fundo é como se fosse a camisa de futebol de um time. Porque é a simbologia que identificava o guerreiro. Ou melhor, identificava um clã, identificava uma família, identificava um grupo de guerreiros. Basicamente a camisa de um time de futebol. E como que surgiu isso aí, Docas? Quando falamos de heráldica e da arte da simbologia, falamos de uma coisa que é anterior à Idade Média. Embora a heráldica clássica, como conhecemos hoje, tenha surgido ao longo da Idade Média, os princípios básicos que levaram a ela surgiram muito antes. Basicamente, no passado, eu já falei aquela questão aqui do nobre, que ele só era nobre porque dominava a terra, porque conseguia defendê-la e protegê-la. E durante muito tempo, os nobres, as pessoas lutavam sem armadura, porque não existia armadura. Só que lógico, com o passar do tempo, as armaduras foram evoluindo. E quer queira ou quer não, é muito melhor você estar usando um pedaço de placa que nem esse aqui, ou um pedaço de cota de malha que nem esse, do que estar meramente de roupa, de pano, na hora de lutar uma batalha. Então basicamente, imagina só, durante muito tempo as famílias lutavam entre si, mas elas lutavam sem armadura, então todo mundo se via, se reconhecia, sabia a diferença entre quem era membro da família e quem não era, então era de boa. Só que em momentos surgiram as armaduras, e vamos ser bem honestos, pessoas de armadura são difíceis de serem reconhecidas. Ai, mas o cara da minha família tem armadura e o da outra não tem, ou da minha família tem uma armadura X e o outro tem a armadura Y. Cara, não é bem assim. Armaduras normalmente são pedaços de ferro, sejam em argolas como a cota de malha, ou sejam em placa. Mostrei as duas opções aqui. E quer queira ou quer não, são poucos os formatos diferentes de armadura que existem. E geralmente um acaba sendo melhor que o outro em determinadas ocasiões, então não faz sentido o cara usar... Não, pera, meu time vai usar só armadura de placa, o seu vai usar só de cota de malha. Não faz muito sentido pensar dessa forma. Que nem quando as pessoas jogam futebol com camisa versus sem camisa. Porque neste caso envolvia a segurança do indivíduo que estava lutando e não ia abrir mão da armadura para isso. Então, por este motivo surgiram símbolos que nem esse. A bandeira Possalski e o brasão Possalski, um dos brasões Possalski, vamos dizer assim. Por esse motivo surgiu a heráldica. Para que do campo de batalha, por exemplo, a minha família quando fosse lutar com a família do inimigo soubesse quem é da família e quem não é. Então era meio que como a camisa do time de futebol. Como é que o cara que está jogando no time A vai saber que o cara é do time A e não do time B? Pela cor da camisa. Tanto que em jogos de futebol é proibido times que tenham cores parecidas usarem as mesmas cores. Então, por exemplo, vamos pensar times com cores bem semelhantes. Os dois têm as mesmas cores, têm símbolos muito parecidos, mas você nunca vai ver os dois jogando as mesmas cores no mesmo jogo. Pra quê? Pra eles não se confundirem entre si quem é quem. No caso da heráldica, você não tinha como restringir o inimigo de usar uma cor ou algo assim. Embora, posteriormente eu vou falar de leis heráldicas e aí vou explicar melhor essa parte, mas você não teria como restringir ele de usar cores similares à sua. Então você não poderia fazer uma bandeira, um símbolo somente em cores. Você teria que criar um desenho complexo, uma simbologia para indicar sua casa, sua família, que nem tá aqui atrás. Então no caso tem o quadriculado, tem o azul, tem o dragãozinho, tem a divisão que embora esteja... Sim, ela tem uma imperfeição heráldica aí, mas é puramente estética nesse caso, não é simbólica. Até por isso que eu a mantenho, por ser estética e não simbólica. Mas é tipo isso. Criando um desenho complexo assim fica mais difícil do inimigo te copiar. Ou de haver alguma família que tem um desenho muito próximo do seu. Quanto mais complexo for o desenho, por via de regra, estatística mesmo, mais difícil vai ser haver um igual a ele. Então até por isso que existe uma arte de formar símbolos, que é a heráldica. Que no caso, muitas vezes são representados como brasões em formatos de escudo. Mas que o que importa realmente não é o formato externo do escudo, mas sim o que está dentro dele.
Você pode dar um formato quadrado de bandeira, quadrado ou retangular, você pode colocar no formato circular, para fazer um selo, um carimbo, cera você pode. Você pode entalhar em madeira, só o símbolo sem a parte externa, no formato como você preferir. Você pode fazer uma camisa, ao estilo do time de futebol mesmo, como eu falei aqui, com esse símbolo, que acontecia mesmo na Idade Média, porque no fundo o grande uso não era só no escudo, mas na túnica que recobria a armadura. Era o grande camisão de time de futebol que eles tinham na época, vamos dizer assim. E sim, né? Esse é o conceito básico do que era a heráldica. Então, basicamente, vamos só recapitular aqui, porque eu acho que esse vídeo base sobre o assunto de heráldica já podemos encerrá-lo praticamente depois disso. A heráldica nada mais é do que a arte de trabalhar símbolos para identificar pessoas da mesma família, do mesmo clã, do mesmo grupo de guerreiros, para que eles saibam quem é quem em batalha, ou quem é amigo e quem é inimigo, e assim evitar tornar a batalha uma confusão. Basicamente é isso, a heráldica. Ela é utilizada através de símbolos complexos, ou ela cria seu próprio universo de complexidade dentro dos símbolos, para tornar mais difícil os símbolos se tornarem coincidentes, se tornarem iguais ou muito semelhantes, e evitar assim confusão. Então no fundo, nada mais é do que uma forma de evitar confusão em batalha. Porém, um adendozinho antes de acabar, eu diria que mais do que isso, ela pode ter surgido para isso, porém posteriormente a heráldica se tornou uma arte de simbolizar poderes, de simbolizar bandeiras e de simbolizar territórios. Uma vez que esse sistema se mostrou tão bom e tão eficiente que de famílias que antes adotavam na guerra, na época mais bárbara da história, hoje os estados nacionais adotam como sua simbologia própria, porque ficou uma arte tão eficiente de criar simbologia, sem gerar confusões e conflitos, que está sendo usada até hoje para outros usos. Mais do que isso, através de um brasão também é possível ler a história de uma família, de uma cidade ou de algo assim, porque a simbologia contida nele traz elementos do que foi a família ou do que foi a entidade que possui tal brasão. Mas isso eu vou explicar em outro vídeo, mais voltado para a questão da simbologia. E bom, nobres amigos, foi um vídeo sim, simplesinho mesmo, vou dividir bem essa série, vou fazer uma coisa bem grande e bem detalhada, porém em vários pequenos vídeos como esse, para tornar a explicação mais fácil de ser compreendida, menos densa. Mas enfim, se gostaram, por favor, deixe seu joinha, porque ajuda muito a gente aqui no canal. Mais do que isso, ajudem a entender que vocês querem que a gente continue com o canal e com este trabalho aqui. Então, gostou? Por favor, aperta esse joinha. Não é inscrito? Se inscreva se você gostou. Outro indicador pra gente de que nós estamos fazendo um trabalho legal aqui. E mais do que isso, achou esse vídeo interessante e acha que pode ser útil pra alguém? Compartilhe-o com a pessoa. Difunda esse conhecimento. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.